Boa noite, paz do Senhor Jesus. Quero pedir para você fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Eterno e bom Deus, te louvamos por tua presença, por tua graça, te louvamos por esse tempo de adoração e porque o Senhor vive e reina de eternidade em eternidade. Porque o Senhor vivo está, é que nós te celebramos nessa noite. Queremos pedir a tua bênção na compreensão da tua palavra, no entendimento, no discernimento de qual é a tua vontade para a nossa vida. Que através da tua palavra e por meio do teu Espírito Santo sejamos edificados, animados, encorajados. Senhor, que em nome de Jesus, toda preocupação que está agora na nossa mente, no nosso coração, toda inquietação, em nome de Jesus, vá embora. Nós lançamos diante do Senhor, porque o Senhor cuida da gente. Nós queremos agora ouvir a tua voz por meio da tua palavra. O Senhor já falou através de um irmão, do outro, das orações, das canções aqui cantadas. Nós queremos te ouvir pela palavra nesse momento. Por isso, aguça os nossos ouvidos, ilumina a nossa mente. É isso que nós pedimos no nome bendito de Jesus e para a tua glória que fazemos isso. Amém. Amém. Eu queria pedir para os irmãos, faz assim para mim, por favor. 40 segundos. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no planeta. 40 segundos. Esse problema é a segunda maior causa de morte entre jovens e adolescentes de 15 a 29 anos. Estamos no mês de setembro e há uma propaganda muito grande e forte sobre Setembro Amarelo, e eu vejo que não há tanto esclarecimento na prevenção do suicídio no meio religioso. Falta pessoas que, à luz das Escrituras, abordem um assunto de forma equilibrada, coerente, trazendo respostas, trazendo conselho de Deus para uma necessidade, um assunto tão importante. Ano de 2018 foram 800 mil pessoas que morreram por cometerem suicídio. E os números aumentam, não param. Há uma desesperança tamanha, há um desespero, um desamparo tamanho que a sociedade, que o homem hoje sente, e ele entende, e ele procura, e ele se utiliza deste caminho para resolver, ou tentar resolver as suas crises, as suas dificuldades. Eu estive num trabalho com a escola que a gente frequenta, lá dando capelania pastoral, e me assusta, irmãos, eu fico assustado em ouvir crianças. Para mim, alguém de 12 anos é uma criança, falando em desistir da vida. Uma menina de 14 anos, dizendo que não tem mais nenhuma chance, expectativa, perspectiva de futuro. Ela não sabe que tem um futuro, que tem possibilidades. E há um texto bíblico que fala que nós devemos pregar, e ao ouvirem eles vão se converter e se entregar a Jesus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Todas as respostas que o homem precisa está aqui, ó. Nós utilizamos diversos argumentos, nós falamos sobre muitos assuntos. Eu não quero ser antropocêntrico, trazer o homem para o centro da razão, do universo, do todo. Não, nós não somos. Cristo é o centro de tudo, em todos e por meio de todos. Mas precisamos falar daquilo que aflige o homem, daquilo que é de fato um problema, porque Deus é a resposta. E eu queria compartilhar nessa noite a necessidade e a atenção que precisamos ter com relação a esse assunto, suicídio. Setembro Amarelo desde setembro, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu como dia de prevenção ao suicídio. E parece que esse assunto está tão longe,
da gente, parece que isso não afeta a gente, parece que os nossos líderes não são afetados. Nós vivemos num mundo paralelo onde as coisas acontecem de forma maravilhosa, esplendorosa, e que não podemos passar por situações que amargam a alma, que adoecem o corpo. Parece que isso está distante da gente. E eu queria pensar um pouquinho disso. E a gente precisa começar a olhar e se sensibilizar com o assunto, avaliar, à luz das Escrituras, qual a saída, qual a resposta. Como suportar as noites frias da vida. Porque a vida cristã não é só dia ensolarado. Teremos dias que mais parecem noites tenebrosas. E como a gente vai lidar com isso? Como suportar a pressão? Às vezes, parece que isso não acontece conosco, mas eu preciso e eu quero, em nome de Jesus, trazer princípios bíblicos, trazer resposta de Deus, conforto ao coração daqueles que passam por momentos tão difíceis, que não veem saída, não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. E por isso eles pensam, outros cometem. Na minha família mesmo eu tenho casos de tentativas e que Deus, por sua grande, bondosa misericórdia, não permitiu que isso acontecesse. Depressão, há casos na minha família, e se eu perguntar aqui, quem na família tem situações de enfermidade, de depressão, de pensamento suicida, de tentativas de suicídio, isso tudo, meus irmãos, é um grito desesperador da alma humana, do homem gritando porque não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir, e nós sabemos para onde ir, nós sabemos aonde encontrar força e graça para se levantar todas as vezes que cair, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos dá ânimo, é o Deus que nos anima, que nos incentiva e diz: estarei com vocês todos os dias. Dois dos principais fatores para os pensamentos suicida, um deles é a depressão. Um segundo principal fator é chamado de 3D: desamparo, desesperança e desespero. Desamparo, desesperança e desespero. Depressão já é uma doença constatada que daqui para frente vai piorar cada vez mais. Muito mais pessoas vão sofrer com isso. E nós precisamos, à luz das Escrituras, pensar como nos proteger disso, desses momentos, como encontrar respostas, como estar fortalecido em Deus se passarmos por isso. Como cristãos, como é que a gente encara esses problemas? Como é que a gente encara essa realidade? A maioria nega, dizendo que crente não pode ficar deprimido. A maioria nega, dizendo que crente não pode pensar, e nós, de fato, não podemos pensar, porque existe esperança, existe consolo, existe força de Deus para a gente. Mas eles passam na nossa mente. Em alguns momentos a gente também se sente desamparado, desesperançado e desesperado, ou não? Eu já vivi com máscaras, com roupas, que negavam, escute bem, Cristo nos redimiu, mas não anulou a nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela está inclusa com todas as nossas emoções, sentimentos, percepções, e muitas vezes desajustados das Escrituras. Por isso nos desesperamos. Então negar não é o caminho. Nós demonizamos, tudo é demônio, tudo é o diabo. Alguns ignoram. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é um problema meu. Muitos espiritualizam, isso é falta de oração, isso é falta de jejum.
Isso é falta de fazer um seminário na Escola Ministerial Antioquia? Vamos espiritualizar? Ou vamos ser realistas, pés no chão? A gente precisa aprender a viver na perspectiva e no propósito de Deus para o homem. Precisamos retornar às Escrituras, porque ela é suficiente, ela é infalível, ela é verdadeira, ela é eficaz. Nós, no geral, descartamos a fonte de amor, de origem, de identidade, de propósito, que é Deus, o Criador, nosso Pai. Nós desprezamos os conselhos bíblicos, vivemos do jeito que a gente bem entende, e o resultado, o que é? As nossas emoções em frangalhos, os nossos relacionamentos sociais disfuncionais, uma crise existencial, porque nos afastamos da fonte, que é Deus. 1000 perguntas, 1000 indagações, sem entender. A nossa vida parece que vai se desfazendo no meio da jornada, parece que o nosso mundo vai se desconstruindo. E eu quero falar sobre isso como alguém que já passou. Sofri 3 depressões, tenho 40 anos, 3 momentos de depressões. Um momento de esgotamento, há 5 anos atrás. E quando eu penso, eu estava orando, dizendo, Deus, eu preciso falar sobre esse assunto. Eu fui estudando, orando, meditando, observando, ouvindo pessoas, homens, mulheres, adultos, adolescentes, jovens, crianças. E eu me lembrei que quando eu era criança, por uma família abençoada, mas disfuncional, eu busquei amor, busquei amparo, eu busquei aceitação e não encontrei. Não encontrei. Havia um vazio e fui crescendo com isso. Cresci na minha adolescência para ser aceito, para me enturmar. Neguei quem eu de fato era, usei máscaras, roupas. Estabeleci um modelo que agradasse o outro, para que pudesse ser aplaudido, aprovado pelas pessoas. Cresci mais um pouco e já na juventude extrapolei os meus limites físicos. Não respeitei o conselho de Deus para descansar, para confiar nele. O Senhor cuida daqueles que nele esperam. E achando que eu podia viver do meu jeito e que as coisas dependiam absolutamente de mim, rompi com os limites físicos, e o que eu colhi foram enfermidades no corpo e cicatrizes na alma. Uma coleção delas. Fingindo ser quem eu não era, para impressionar, para chamar atenção, numa busca desenfreada de valor e de sentido na vida. E como eu terminei, sangrando por dentro às noites, sufocando-me nos meus sentimentos, me mutilando com pensamentos sem fim, inclusive pensamentos suicidas, mesmo sendo cristão, sendo já líder de uma equipe de louvor, cuidando de uma célula, cuidando de pessoas, mas precisando de cuidado. Tudo isso para quê? Para viver uma aparência, para viver buscando a plenitude, buscando a completude que só é possível em Cristo e nada mais. Eu estou dizendo de um tempo que eu já era religioso, cristão. Eu aprendi na religiosidade vazia, sem um relacionamento profundo com Deus. Eu aprendi a merecer o amor de Deus por tudo aquilo que eu fazia. Ser aceito, conquistar valor, a meritocracia, não a graça. E o que eu alcancei? Frustração, decepção, ilusão, dor, sofrimento, angústia.
Os gritos que eu não dei, eu fiz transformar-se em lágrimas durante madrugadas inteiras. Solidão, angústia, medo, desespero, esgotamento físico, mental, espiritual, depressão, era o diagnóstico. Desejei família e Deus me deu. Eu lembro que um dia eu acordei, o sol brilhava lá fora, mas a lente dos meus óculos fazia tudo ser cinza, sem sentido. Sonhava ser pai. Nos primeiros meses, eu disse: Deus, por que é que eu acordei? Por favor, não me deixe acordar amanhã. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me levar a hora que o Senhor quiser. Mesmo tendo família, um presente de Deus, um sonho a vida toda, eu me encontrava nessa situação. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, porque em Cristo há esperança. Porque em Deus há sempre um recomeço. Porque Deus torna tudo novo de novo. Eu louvo a Deus porque Ele refrigera a nossa alma. Eu louvo ao Senhor porque eu tive um encontro de verdade com Cristo, o Cristo das Escrituras, não um Deus, a minha imagem e a minha imaginação. O Deus da palavra, não um Deus que põe um peso e um fardo religioso. Quando Jesus disse que o seu fardo é leve e suave. Exigências impostas, padrões de comportamento, vocabulário. Quanto maior a Bíblia debaixo do braço, parece que mais crente é. Tudo isso caiu por terra. Eu tive ajuda. Eu não cheguei sozinho, porque Deus usa pessoas como anjos na nossa história. Eu louvo a Deus porque pessoas como psicóloga Vera, pastor Bill, pastor Eliezer, pastor Johnson, nessa época, meu pastor Serginho, que eu amo demais, intercessores como a irmã Conceição Rezende, a irmã Elza, Ione, que acordava de madrugada e me procurava e dizia assim: sonhei com você. E Deus falava através de seus lábios. São pessoas que Deus usaram na minha vida. Vários outros que em conversas formais e informais, indicações de livros, e a minha terapeuta pessoal, minha esposa Helenice. Eu digo que o nosso ano de namoro não foi namoro, foi terapia. E glória a Deus que o Espírito Santo dá dons aos homens para a edificação do corpo. Ela é um presente de Deus para a minha vida. E eu louvo ao Senhor por causa disso. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em... O que significa isso? Vida plena, meu irmão. É uma vida que faz sentido, é uma vida gostosa de se viver. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com problemas e vitórias. É uma vida que você passa sim por noites escuras, mas sempre com a confiança, a esperança e a certeza que o choro dura só uma noite, a alegria vem pela manhã. Isso é vida abundante. É perceber nos grandes e nas pequenas coisas o cuidado de um Deus que é Pai e que não negligencia os seus filhos. Essa é a vida abundante. Aquele que tem um encontro com Jesus e é Ele quem estabelece um modelo de vida proposto por Deus e como se relacionar com Deus de forma que a nossa identidade é restaurada, o nosso valor, o nosso significado, a vida toma um propósito bom e gostoso de ser vivido, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Jesus também passou por problemas, por momentos de agonia, de aflição, muito difíceis, e é nesses momentos que Ele ensina para a gente como viver. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 36, nós vamos ler até o versículo 46. Jesus não tinha problema com autoestima, com identidade, com paternidade, nada daquilo que aflige a gente, nós seres humanos mortais e falíveis. Jesus era perfeito, mas Jesus sofreu uma medida de agonia tamanha, que a Bíblia diz que Ele transpirou sangue. Tamanha era a agonia, e essa agonia era ter sobre si o meu e o seu pecado, levar sobre si toda a condenação, toda a ira de Deus, para que a gente tivesse vida. Mas Jesus passa por um momento de agonia, que está descrito nesse texto, Mateus 26, versículo 36, e eu quero extrair algumas atitudes que nos ensinam, que nos dão esperança, que nos ajudam a passar por momentos difíceis de agonia, a partir do maior exemplo que nós podemos ter na história da humanidade, que é o próprio Jesus. Diz assim Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Perceba 2 palavras distintas: entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Verso 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. É Jesus, o homem perfeito, o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus também passa por momentos difíceis, angustiantes, aflição. E algumas palavras interessantes me saltaram aos olhos quando eu comecei a ler. Getsêmani, lagar de oliveira, é o lugar onde se esmaga a oliveira. É um processo, são 3 etapas, que vai espremendo até sair o azeite. Primeiro destrói toda a parte externa, a polpa da azeitona. Sai um óleo misturado com água. Não é isso ainda. Segundo momento, ele faz mais pressão, extraindo mais líquido e mais óleo da polpa e quebra o caroço. Terceiro momento, já não existe polpa, o caroço já está rompido pela pressão, se esmaga e aquilo que tem dentro do caroço verte o azeite puro, e é isso que é precioso. Me chama a atenção que Jesus vai para esse lugar de ser pressionado num processo, e me parece
que na vida humana nós também passamos por processos de esmagamento, até tudo aquilo que não tem valor sair de nós, deixar de existir, extraindo só aquilo que é essencial, o bom perfume de Cristo, olhando para a gente, as pessoas, e dizendo: se parece com Jesus. Parece, a impressão que eu tenho ao ler as Escrituras é que o próprio Deus nos leva para momentos de Getsêmani. Então não é à toa, não é sem causa, sem motivo, sem propósito. Somos levados e Deus permite esses momentos, porque isso não é para a morte, isso é tratamento, isso é providência de Deus para nos fazer parecidos com Jesus. Então não podemos negar, não podemos fingir que não passaremos por ele, porque passaremos. Cada dia, cada um de nós temos o seu processo de Getsêmani. Uma outra observação é que Jesus, sendo Filho de Deus, leva consigo. Deixa os discípulos, 8 dos discípulos ficam aqui, e ele diz: Pedro, Tiago e João, vem junto comigo. Jesus, o Filho de Deus, que está sentindo que os seus últimos dias estão chegando, ele convida pessoas que não são perfeitas, não são anjos, é gente de carne e osso, para estar com ele. O texto diz que ele se entristeceu, ele ficou aflito, preocupado, receoso. E depois disse que ele ficou angustiado. A palavra que Mateus usa, existem 3 palavras para depressão no grego, e essa palavra que Mateus usa é a palavra mais forte na língua grega para depressão. Ou você está me dizendo que Jesus passou por um momento depressivo? Sim. Está aqui. Jesus se entristeceu, ficou preocupado, aflito e angustiou-se, na nossa tradução. Uma outra palavra que me chama a atenção é que ele diz para os discípulos: vigiai. Quando ele convida os discípulos, ele disse: vigia aqui comigo, preste atenção, fique alerta, alguma coisa vai acontecer de ruim, vocês fiquem comigo, prestem atenção, não fiquem andando avoados por aí. Concentração, há perigo iminente. Ele está dizendo isso para os discípulos. Uma outra palavrinha, cálice, a gente usa na ceia. Cálice é uma metáfora para uma experiência que alguém vai viver. Quando Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim essa experiência. Pai, se for possível, eu não quero passar por esta experiência. Todavia seja feita sua vontade. Aí ele volta, os discípulos estão dormindo, e ele aconselha aos seus discípulos, aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João: ore para que vocês não caiam em tentação. A palavra tentação aqui usada por Jesus é experimento, por testes, por provações. Orem para que vocês não passem por isso. Isso o quê? Aquilo que Jesus estava experimentando. E ele diz para os discípulos: o espírito está pronto. O espírito compreende, percebe e aprende com muito mais facilidade do que a carne. Quando Jesus disse o espírito está pronto e a carne é fraca, ele está dizendo que o corpo humano é frágil. A palavra fraca ali se remete à nossa humanidade, ao nosso corpo. Uma gripezinha, um forte resfriado já põe a gente de cama. O que Jesus estava dizendo é que algumas questões emocionais, elas têm a capacidade de afligir o nosso corpo e de nos enfermar no corpo. Estejam atentos. Mas parece que a gente não se toca, que a gente não percebe, que a gente não observa, e que isso está muito longe da gente. Quais são as 4 atitudes que Jesus tem
e que Ele toma para nos ensinar nos momentos de desamparo, desesperança, desespero. Primeiro versículo 37 diz para mim que Jesus não ficou sozinho. Jesus não se isolou. Versículo 37 ele diz: levou consigo. Meus irmãos, no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento de teste, de provação, a maioria de nós tem a tendência de virar ostra. Se fecha. Eu sou assim. Eu não estou dizendo como alguém que já chegou lá. Eu estou dizendo de alguém que está aprendendo com Jesus. A maioria das vezes, quando a gente passa por uma grande provação, o que a gente faz? Silêncio absoluto, mergulha para dentro, fecha-se na toca e se torna inacessível. Jesus faz exatamente o oposto. Chama, vem comigo. Se Jesus está dizendo que precisa caminhar com pessoas, eu sou bom demais, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de ajuda, eu não preciso do corpo, eu nem preciso de igreja. Escute bem, nos momentos de dificuldade nós temos o conselho de Deus de buscar ajuda no corpo. Para que servem os dons, se não é para edificação, para o fortalecimento e para a maturidade do corpo de Cristo, segundo Efésios capítulo 4. Aonde é que o Senhor ordena a bênção? Na casa do desigrejado ou onde há a unidade dos santos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nesse ambiente de cooperação, de parceria, de solidariedade que Deus nos abençoa. O versículo 38, Jesus disse: fiquem aqui comigo. Versículo 38 diz para os discípulos: fica aqui comigo, presta atenção, estejam atentos. Versículo 40, 43 e 45 mostra que depois de orar, falar com o Pai, Jesus vai até quem? Se belisca aí. É gente de carne e osso. Muita gente se sente desamparado no meio de uma multidão porque não consegue viver e se relacionar com o outro. Não aprendeu a interdependência do corpo de Cristo. Que se estamos plantados na videira, que Cristo é a videira e o Pai é o agricultor, eu não preciso só de Deus, só de Jesus e do Espírito Santo. Eu preciso de você, eu preciso do seu conselho, eu preciso da sua oração, eu preciso do seu incentivo, eu preciso do seu apoio. Como foi que Jesus mandou a gente andar? De dois? Não, deixa que eu dou conta, deixa que eu vou sozinho. O primeiro conselho e a primeira lição que eu aprendo com Jesus é não andar sozinho, principalmente nos momentos de angústia, de aflição, de desespero. Segunda atitude que Jesus toma. Jesus expressou os seus sentimentos e os seus pensamentos. Jesus se abriu. Não só a Deus, mas aos homens. Versículo 36, ele diz assim, olha: sentem-se aqui, fica aqui, sai não. Jesus queria os 3 discípulos lá, 8 ficou lá longe. Ele chamou 3 e falou: fica aqui. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês fiquem aqui. Versículo 38, Jesus fala para eles: fica aqui comigo, vigia comigo. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fica aqui. Se o Cristo,
o Filho perfeito de Deus, está abrindo o seu coração, está dizendo de como ele está se sentindo. A minha alma está entristecida de uma forma mortal, parece que eu vou morrer. Como é que nós fazemos? O que a gente faz? A gente se cala, a gente vai entulhando, e parece que vai enchendo. E tem um momento que entala, que é difícil de respirar, se torna difícil até orar. E aquilo que a gente não põe para fora começa a intoxicar por dentro, e órgãos começam a parar de funcionar, começam a colapsar, comportamentos começam a se tornar ofensivos, porque estamos feridos, criamos armaduras, porque não falamos, porque não nos abrimos, porque não compartilhamos. Jesus falou com os seus discípulos. Conselho de Deus para mim e para você, meus irmãos: lança sobre ele. Lançar, irmão, não é pôr assim não, ó, com todo cuidadinho não. Você já tacou pedra na casa do vizinho? Quem já fez isso? Confessa, quem confessa e arrepende encontra perdão. Como é que você faz? Você pega a pedra, mira e faz o quê? Depois a gente corre, que a gente não é bobo. Isso é lançar, é jogar com força. Põe para fora, vomita. Tira de dentro isso que está fazendo mal, que está intoxicando. E que está, inclusive, contaminando a família, prejudicando relacionamentos. O conselho de Deus para mim e para você, no momento da adversidade, no momento de desespero, de desesperança, põe para fora. Diante de Deus e também dos homens. Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto vai te responder. Por que é que a gente acumula? Porque nos esquecemos das Escrituras, porque nos esquecemos que existe alguém que está conosco todos os dias, porque que a gente se sente abandonado, porque nos esquecemos da promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias. Fala para Jesus. De um hino que se cantava muito, a gente não canta e vai esquecendo. Conta para Jesus onde é a sua dor. Confia no Senhor. A gente esquece de lições tão simples, mas fundamentais para uma jornada de vida cristã abundante. Jesus falou daquilo que estava consigo, mas também falou daquilo que estava no outro. Jesus chegou para os discípulos e falou assim: não acredito. Eu estou contando com vocês. Eu fui ali orar um pouquinho, vocês já estão dormindo. Jesus critica os discípulos. Jesus chama a atenção dos discípulos. Ouça bem, não é pecado você dizer que o outro está errado. Não é pecado ficar irado, irmão. Não é pecado ficar indignado quando as coisas estão fora do lugar e precisam ir para o lugar. Pecado é o que a gente faz depois da ira. Como é que a gente mira na cara do outro e já pensa mil coisas? Isso é pecado. Mas essa expressão de Jesus, de indignação com o comportamento do outro, é o que às vezes faz a gente ficar doente. Vai engolindo, vai tolerando, vai aceitando o erro, vai passando por cima, daqui a pouco não aguenta mais, mas não tem coragem de falar. Não tem coragem de chamar para uma conversa madura e dizer: ei, vamos conversar. Algumas coisas precisam ir para o lugar.
Eu disse da minha terapeuta pessoal, minha esposa Helenice. Quantas vezes? Irmão, o confessionário está aberto hoje. Quantas vezes? Vem cá. Senta aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Precisa ir para o lugar. Isso aqui precisa ajustar. Não é porque eu sou pastor que eu sou perfeito. Não é porque eu dou aula de teologia bíblica que eu sei tudo. E não é porque eu sei alguma coisa que eu pratico tudo que eu sei. Eu preciso maturidade. Seguir o padrão bíblico, o conselho de Deus. Expressar sentimentos e pensamentos sempre com muito respeito e em amor. Porque correção, ajuste, sinceridade, sem amor, é sincericídio, e isso também é pecado. Ofender, desrespeitar, magoar, pecado. Mas numa conversa madura, falando de si e também falando para o outro. É o que Jesus faz. Quantas vezes nós criamos diálogos mentais? Eu não vou pedir para você levantar sua mão não, porque eu não quero te expor. Mas a gente engole, a gente deixa passar, depois fica a noite toda remoendo. Eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assim. Aí tem irmão rindo, já se entregou. Por que a gente não é sincero? Por que a gente não é verdadeiro? Por que a gente tem dificuldade em ser transparente? Por quê? Por acaso procuramos agradar mais a Deus ou aos homens? Tente agradar aos homens. Você vai ficar doente. Expresse os sentimentos, os pensamentos. Jesus fez isso. Terceira atitude. Jesus, ainda que tenha contado com os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, Jesus compreendeu que os homens são limitados. Os homens são falhos. Eles não são perfeitos. Tem uma medida onde eu posso contar com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu familiar, com o cônjuge, com o pai. Tem um limite. A confiança e a esperança precisam estar em Deus, não nas pessoas. Versículo 38, Jesus diz assim: fiquem comigo, vigia, presta atenção aqui, ó. Eu estou angustiado, presta atenção. Versículo 40, os camaradas dormiram. Jesus fala com eles: olha, eu preciso que vocês fiquem aqui. 1 horinha, será que não dá para aguentar? Jesus está contando com aquele apoio. Versículo 41, Jesus percebe essa limitação. E que por isso a gente não pode depositar todas as nossas fichas no homem. Precisamos pôr cada um no seu lugar. Ainda que o corpo de Cristo, a unidade, o amor, a fraternidade, a comunhão, isso encoraja, anima, fortalece, cura, porque a cura está no corpo. Precisamos colocar cada um no seu lugar. Jesus contou com os discípulos, mas disse: olha, vocês precisam orar por vocês agora. Ora para não cair em tentação, por não cair em testes como esse. Porque o espírito está pronto, tem disposição, eu vou com você, Jesus. Mas na hora H, a carne é fraca. A gente não consegue, a gente não suporta. Testes virão. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que eu preciso voltar a minha expectativa e os meus olhos para o autor e consumador da minha fé.
ainda que caminhemos juntos, você não é o meu socorro bem presente na tribulação. Você não é a minha torre forte. Cristo precisa ser o alicerce da minha vida e mais nada e nem ninguém. Versículo 44, 3 vezes Jesus vai até os discípulos. Ele está angustiado, ele ora e vai falar com os seus discípulos. Ele ora e vai falar com os homens. Na terceira vez ele deixa quieto. Ele não acorda os discípulos. Verso 44, Jesus foi lá, viu os discípulos dormindo e volta para a oração. Existem limites de onde até o homem pode nos ajudar, até onde o conselho pode vir. Existem limites, e quando deu o limite humano, a gente precisa lembrar que existe um Deus que para ele não há limites. Agindo Deus, quem pode impedir? Por que muitos se sentem desesperançosos e desesperados? Porque se esquecem de Deus. Precisamos voltar para Deus, estar em Deus, ser sustentado por Deus. Quarta e última atitude que eu quero destacar aqui é que Jesus contou com os discípulos o apoio, mas ele não desprezou o auxílio do Pai. Verso 39, 42 e 44, Jesus orou 3 vezes a mesma oração. Jesus insistiu. Ele não desistiu. Se possível, Pai, se possível, Jesus está buscando naquele que pode todas as coisas. E eu percebo aqui, é esse limite que Jesus estabelece entre o que eu trato e preciso do outro e aquilo que só Deus pode fazer. Versículo 39, 42 e 44 mostra para mim, para você, Jesus prostrou-se em terra, se ajoelhou, se humilhou e disse: faça-se a tua vontade. Submeteu-se. Gostaria que fosse assim, mas se não for assim, que seja a sua vontade. O próprio Cristo, o Filho de Deus, está se voltando para Deus numa postura de humildade e submissão. Por quê? Porque entende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque entende que mesmo na caminhada com momentos difíceis, Deus não abandona. Eu não estou entendendo, para mim não faz sentido, mas existe um Deus soberano que está escrevendo a minha caneta, e no ponto final está escrito vencedor, porque venceu o Cordeiro e nós vencemos com ele. A gente se esquece disso. Versículo 45. Diante daquela dificuldade, Jesus diz: levante-se, chegou a hora. Você vê Jesus desistindo da vida? Você vê Jesus desistindo da caminhada? Você vê Jesus aqui em algum momento desistindo do propósito de Deus? Você vê aqui Jesus sentado choramingando à beira do caminho? Levante-se. Jesus enfrenta e me ensina que os problemas precisam ser enfrentados de cabeça erguida. Eu não estou só. Problema a gente não ignora, a gente não finge que ele não existe. Problema a gente não vai embora achando que ele vai ficar. Com Jesus nós aprendemos a buscar a Deus e a enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas de frente. Por quê? Porque nós não estamos sós.
Porque está escrito em Eclesiastes 9, versículo 4, enquanto a vida há esperança. E como Bob cantou aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Jesus não nos ensina como passar por momentos difíceis apenas. Jesus, na sua história, demonstra o amor de Deus dado por cada um de nós. Jesus afirma que está conosco todos os dias. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. E a Bíblia diz que Ele intercede, Ele ora por nós diante de Deus, o Pai. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, Jesus nesse momento, nesse processo de ser esmagado, e que nós passamos algumas vezes, e nos desesperamos, perdemos as expectativas, nos sentimos abandonados. Eu me lembro que Ele sai dali para morrer na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida. Eu me lembro que Ele sai daqui para ir ser pregado num Calvário, ter as suas costas feridas, seu corpo transpassado, para ser coroado com espinho, para que eu tivesse liberdade. Eu lembro desse Cristo que foi desfigurado, que foi rejeitado, que cuspiram no seu rosto, para que eu tivesse, para que vocês tivessem a esperança de um reino eterno que nos aguarda. Ele passa por esse momento para dizer para mim e para você que não nos deixaria só. Ele passa por isso, mas deixando nos seus discípulos a lembrança: vou preparar um lugar para vocês, porque onde eu estiver, você estará comigo. Uma eternidade, um lugar de descanso, onde não haverá choro, nem lágrimas, nem dor. Jesus nos promete vida abundante, que começa aqui, mas que não acaba aqui, segue por toda a eternidade. Virei e vos levarei para mim mesmo. Pensar sobre depressão, sobre prevenção ao suicídio, que é a proposta desse mês, e que, como eu disse, nós temos dificuldade de pensar, de falar sobre isso, de abordar o tema. Eu aprendo com Jesus a não me isolar, buscar ajuda. Entendo que os homens são limitados, que apesar das suas boas motivações, de todo o apoio e ajuda, eu preciso buscar a Deus. Preciso falar com Deus, abrir meu coração, me humilhar, me submeter, render-se a Deus. E eu preciso fazer a minha parte, como Jesus disse no verso 45. Está de pé. Talvez hoje me arrastando, mas com um pouquinho da força e da graça que vem do Espírito, porque a graça de Deus nos basta, e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É me levantar e enfrentar um dia de cada vez, é fazer a minha parte. Eu disse que eu tenho situações familiares. Meu pai sofre já há algum tempo com depressão, uma enfermidade que ele não aceita, uma situação que ele se sente impotente em não poder mudar. Questiona Deus, não aceita, não passa no psicólogo, não faz o regime que o nutricionista exige, não toma os remédios como deveria tomar, não se alimenta, não descansa.
não procura um momento de lazer. Eu aprendo com Jesus que não é pecado é pedir ajuda psicológica, assistente social, terapeuta, pastor. Não é pecado e não é sinônimo de fraqueza. Isso é admitir que fui salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, mas que Deus não amputou e não tirou a minha humanidade. Eu sou feito de carne e osso. Sou pequeno, sou limitado, sou frágil. Por isso me submeto ao conselho, me submeto à soberania de Deus. E conto com as pessoas que Deus deixou ao meu lado. Entendo que Deus nos ama. E a gente cantou aqui. E o seu amor é tão grande, incondicional. Mas isso não me priva dos momentos difíceis. Isso não é garantia de que a vida será um mar de rosas para sempre. Jesus, em sua pregação, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É um convite de Deus para mim e para você. Eu gostaria nesse momento de orar com os irmãos, pelos irmãos. Queria pedir para você ficar de pé. E quero te incentivar, meu irmão, procura ajuda. Se o fardo está pesado, divide com alguém. Procure ajuda. O corpo de Cristo é para isso. Somos a comunidade da fé, do amor, da esperança. Isso precisa ser verdade. Eu quero orar pelos irmãos que têm familiares. Você não precisa se expor. De pé mesmo aí. Famílias que enfrentam entes queridos que passam por esse momento tão difícil de depressão. Até de tentativa de suicídio mesmo. É desesperador, meus irmãos, você receber uma ligação às 3 da manhã de uma pessoa que você ama, do outro lado dizendo: eu estou desesperado, estou pensando em fazer isso, tirar a minha vida. Eu vivi isso. Longe, distante, sem nenhuma condição de me teletransportar até lá e dizer como essa pessoa é importante para mim, como deixará marcas tão profundas e dolorosas. A única coisa que a gente pode fazer nessa hora é orar. É respeitar a dor do outro, se ser um pouco mais solidário e chorar com os que choram. A gente tem facilidade de celebrar. Isso é bom. Gostei, fiquei animado com o Bob tocando sanfona hoje. Mas precisamos chorar com os que choram. Eu quero orar com você. Se você não tem nenhum tipo de problema, quer vir aqui à frente, por você ou por um ente querido, alguém da sua família que passa por essas noites frias da alma, eu quero te convidar aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Quero pedir ajuda aos pastores, aos irmãos. Os irmãos que estão em dificuldade, precisam da nossa intercessão, do nosso carinho, do nosso apoio, meu irmão. Queria orar também pelos irmãos que estão aí.
Está tudo bem hoje? Glória a Deus por isso, porque está tudo bem. Que o Senhor te mantenha firme e constante. Que o Senhor te agracie. Não sei se a Helenice consegue vir aqui orar, ajudar a gente a orar. Rogério também. Vem aqui, vamos orar, vamos ungir esses irmãos. Feche seus olhos, vai orando, vai falando com o Senhor. Que Deus use a nossa vida agora você tem a oportunidade de abrir o seu coração e de falar para Deus. Rasga a sua alma. Derrame-se diante dEle. Pai, Senhor, quero orar, Pai. Quero nessa noite pedir, Senhor, por batismo de amor no coração dos meus irmãos. E clamamos em nome de Jesus. Quero orar, Senhor. E clamamos. Existem vidas aqui, Senhor, nome que de precisam Jesus. compreender a altura, a largura, a profundidade do teu amor. O nome Existem de mães, Jesus. esposas, existem filhos, existem pais Carregar a cruz. que precisam de um toque todo especial do Senhor nessa noite. Que tem uma testificação do Espírito, no Espírito deles, de que eles são filhos de Deus, filhas de Deus. Pai, que em nome de Jesus, um vento forte do teu Espírito possa soprar sobre o teu povo e sobre aqueles que estão aqui representando, familiares, jogando por terra todo fardo pesado no nome de Jesus. Que emoções sejam redimidas, pensamentos transformados por causa do poder do Evangelho. Que prisões, cadeias sejam despedaçadas no poderoso nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito gere no interior esse rio de água viva. Em nome de Jesus, visita lares, Pai, visita casamentos, visita relacionamentos aqui, Senhor. Nós suplicamos no poderoso nome de Jesus, que haja uma transformação da mente, uma renovação por causa da Tua palavra, e todo pensamento, Senhor, de que não há solução, de que não há um futuro, nós colocamos por terra, no nome poderoso de Jesus. Que toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo. Que a vida abundante seja realidade, Senhor, sobre o teu povo. Suplicamos, Pai, por esta esperança, que é selo daqueles que pertencem ao Senhor. Que em nome de Jesus a luz de Cristo brilhe, Senhor, dissipando toda a escuridão. Que em nome de Jesus toda a aflição, toda a angústia ceda lugar à alegria do teu Espírito, à alegria da salvação. Oramos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama.
Mesmo sendo Canta isso bem forte. falho, Canta pra você. mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Escuta isso. Deus Escuta isso. me ama. Escuta o que você está cantando, porque isso é E verdade. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, yeah. Esse amor de Deus. Do início diga: mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte de pé, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, caído, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Diga isso mais uma vez. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Mais uma vez. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de Deus me amou? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Ele me ama. Deus me ama e o seu amor é. Ele nos ama. Deus me ama. Aleluia. As vozes dizendo: Deus me ama e o seu amor
incondicional. Esse é o amor do nosso Deus. Me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Irmãos, você ouviu essa palavra? Então há um texto que Paulo fala que a nossa luta, ela tem dimensões espirituais. E às vezes, quando a gente entra em um quadro de tristeza profunda, é porque existem forças externas mais fortes do que nós. E às vezes parece que a cabeça da gente está dentro de uma banheira de água suja. Sabe quando você mergulha, que você está lá debaixo d'água? Parece que a gente está envolto em água suja, água pesada. Isso é opressão. E às vezes, nas nossas lutas, passamos por essas opressões e elas vêm com mentiras do tipo: nossa, eu estou tão sozinho. Nossa, Deus ama o fulano, mas ele não me ama. Então nessa hora eu quero orar com você também, porque a verdade está em Jesus. A verdade é aquilo que Jesus fala. E eu tenho uma verdade para repetir. O pastor Roberto falou várias vezes e eu quero repetir. Deus te amou de tal maneira que Ele deu Jesus para você. Você tem Jesus. Você tem um Salvador. Coloca a mão assim na sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos colocar a nossa mente e o nosso coração debaixo da autoridade da palavra de Jesus Cristo. Como Paulo nos ensinou, nós queremos fazer, pensar nas coisas que são do alto. Queremos trazer a nossa mente para debaixo da autoridade de Jesus. Senhor, que o Teu Santo Espírito, que enche a nossa vida, que habita em nós, venha nos conferir a autoridade da palavra. Quando vierem estes pensamentos nocivos, pela autoridade do nome de Jesus, nós os expulsamos e mandamos embora em nome de Jesus, porque a verdade é: Deus me ama e Ele habita em mim, e a sua palavra é poderosa na minha mente e no meu coração. Aleluia! Você pode dar glória a Jesus? Ele te ama, e Ele te ama de tal maneira que foi para a cruz morrer para que você viva. Aleluia! Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós repetidamente precisamos trazer para a mente e o coração.